reunimos mais uma vez para mais uma doutrinária. Pedimos, Senhor, que conduza a nossa noite, que ilumine o nosso palestrante e que leve ao nosso Deus maior os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Seja conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, agora com vocês, o nosso querido palestrante, Edson Moreno. A viagem interior. Boa noite a todos. Bom, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar unidos, mentes e corações, que nosso mentor espiritual possa estar aconchegado conosco, para que as palavras aqui ditas possam ter mais sentido, para que nós possamos compreender e aprofundar, cada um por si, com o auxílio de seu mentor, que possa aprofundar as reflexões para encontrarmos o caminho da nossa evolução, o caminho para a nossa solução. Então, é um grande prazer para mim estar aqui na casa, no SES. Já estivemos juntos algumas vezes, mas durante o período da pandemia, e foi sempre online. Então, a primeira vez que estou aqui na casa, conhecendo. Parabéns pela estrutura, parabéns pela organização. Fico muito feliz de ver os trabalhos dessa maneira. Fico muito feliz de ter essa oportunidade que Deus me concedeu de fazer palestras espíritas em casas diferentes. Isso me traz um grande aprendizado. Ano passado eu visitei 31 casas diferentes e esse ano já tenho programado 19 casas espíritas diferentes, 19 a 22 por aí, eu acho. Isso é interessante porque a gente vai vendo que o espiritismo é de uma beleza impressionante, porque um trabalho diferente do outro, uma metodologia diferente da outra, mas sempre com muito amor, sempre com muito carinho, sempre com esse objetivo de realizar o bem, de propagar a doutrina, de iluminar consciências. Então é isso que importa, é isso que realmente nos toca, nos emociona e faz a gente ver que estamos realmente na doutrina que realmente atende os nossos anseios, atende aquilo que nós entendemos como sendo um local específico, um local ideal para realizar a nossa trajetória. Trajetória essa que está dentro dessa ideia, da ideia da viagem interior, porque o objetivo de falarmos sobre a viagem interior é para que a gente possa entender como funciona o mecanismo interior de cada um de nós para, então, de alguma maneira, observá-lo e observando a gente ganha consciência, porque evoluir nada mais é do que tomar consciência de todos os aspectos que nos circundam evoluindo. Então, vou falar um pouquinho de Jung, pouca coisa, vou falar um pouquinho da ideia, só da ideia dele, que ele chama evolução. Isso que a gente busca como evolução, ele chama de individuação, mas quer dizer a mesma coisa, quer dizer essa solução interna para que a gente possa estar, de uma certa maneira, numa condição de evolução superior, né? Falar um pouquinho de Joana, um pouquinho não, falar bastante de Joana, porque eu vou trilhar, não sou psicólogo, eu sou engenheiro, mas aqui dentro do Espiritismo a gente vai tomando contato com muitas mensagens que dizem respeito à psicologia, porque Joana vai nos trazendo esses aspectos psicológicos. É muito interessante porque tem uma mensagem de Emmanuel, onde ele diz o seguinte, que eu acho que a espiritualidade, ele diz que é muito importante que a gente tenha contato com a espiritualidade. E a gente vai ter contato com a espiritualidade, às vezes, em outros segmentos, em outras ideias que estão tratando de espiritualidade sobre outro nome, sobre outra denominação, e aí ele vai dizer que essa denominação que trata de espiritualidade, porque está tratando da alma, são os estudos psicológicos. Isso Emmanuel foi falar muito tempo atrás, e a gente vai perceber que realmente a psicologia
principalmente o que Joana nos traz, como essa psicologia do espírito, está tratando do aspecto espiritual do ser, está tratando o ser como espírito imortal e está, de uma certa maneira, trazendo o ser para uma condição de poder evoluir, poder descobrir-se, realizar esse autoconhecimento. Então, Jung vai dizer que assim, essa tarefa de buscar o próprio ser individual é uma tarefa urgente, é uma tarefa primordial e que deve ser realizada por toda a nossa existência. Vai dizer que o ego, normalmente, ele vai buscando porções do coletivo e assim ele vai... Jung que criou essa denominação psicológica da persona. Então ele vai dizer que a persona se constitui a partir dessa atividade do ego de buscar porções do coletivo e, para facilitar a sua adaptação social, ele vai buscando porções do coletivo ao seu redor e criando, então, essa figura que é a persona. Nós vamos criando, segundo Jung, pela faculdade da imitação, que nós temos essa possibilidade, e essa faculdade da imitação ela atende a grandes propósitos coletivos, porque facilita a partir dessas porções do coletivo, a partir dessa faculdade que nós temos de realizar a imitação, vai fazer com que a gente crie personas e consiga nos adaptar ao meio social onde a gente se encontra. E isso é muito interessante, só que isso é muito pernicioso para a questão da individuação e para a questão da evolução de cada um de nós. Porque a gente vai se identificando com ideias, com posturas coletivas e terminamos negligenciando esse trabalho interior que é exigido como um imperativo para a nossa individuação. Então, a consequência disso é que nós, de uma certa maneira, por esse exercício, nós possamos criar inúmeras milhares de máscaras, só que, no dizer de Jung, nós somos um amontoado ou milhares de máscaras vazias, sem nenhuma porção de nós mesmos. Isso é muito interessante, porque nessa formação de apegos inconscientes, nesses laços baseados nessa identificação com pessoas importantes do nosso ambiente imediato, a gente vai formando uma consciência, formando uma ideia de quem nós somos, diferente daquilo que nós somos. Nós vamos nos identificando com a família, com a comunidade, com os colegas de trabalho, vamos nos tornando, por essa identificação, uma pessoa confiável para a comunidade, para a família, confiável para o país, confiável para todos, podendo até falar em nome de todos, representar a todos, falando em nome deles, mas não falando por nós mesmos, porque nada mais estamos fazendo do que trazendo a ideia do coletivo e trazendo essa ideia para todos, né? Permanecendo assim inconscientes da nossa verdadeira individualidade, nos tornando pessoas desconhecidas para nós mesmos, nos tornando meros porta-vozes das atitudes coletivas. Então, Jung vai dizer, completando essa fase de Jung aqui, Jung vai dizer que essa individuação é uma força da natureza, é uma força muito grande que vai nos impulsionar a descobrir quem nós somos. É muito interessante porque o Espiritismo também nos diz que, pela lei do progresso, que a lei do progresso também nos impulsiona e vai fazer com que a gente tente descobrir quem somos e que a gente possa encontrar a nossa evolução. Então, normalmente, em função dessas atividades que Jung nos trouxe, que falamos aqui, a gente passa a viver sem saber quem somos. Para darmos um exemplo disso, Marilyn Monroe escreveu num livro que as pessoas gostavam dela, gostavam da imagem que era feita dela pelo cinema, mas as pessoas não poderiam gostar dela, porque ninguém a conhecia, e nem ela mesma sabia quem era, e ela também não gostava de si, porque também não sabia quem era. Então é muito interessante, pessoas vivem sem saber quem são. Muitas vezes nós gostamos das pessoas por expressarem ideias que nos afinizamos,
mas não são delas. Então, nós temos que aproveitar todo esse ensinamento, tudo isso que Merlin vai nos dizer, para entender que nós viemos aqui ao mundo para realizar o processo do nosso autoconhecimento e, consequentemente, a partir do autoconhecimento, o nosso processo de iluminação e de evolução. Mas, muitas vezes, nós viemos aqui para isso, mas nós justificamos dizendo que não deu tempo. Passamos a vida inteira e não deu tempo de nos conhecermos. É como se fosse aquela pessoa que a gente tivesse saído de casa para comprar um remédio numa farmácia e passa um grande tempo ali na rua buscando aquele remédio, aquela farmácia, mas volta para casa sem o remédio. Por quê? Não, porque fui aqui, ali, lá e não deu tempo. É mais ou menos isso que a gente faz. Muito interessante porque tempo, é importante a gente entender que tempo é uma questão de prioridade. É prioridade. A gente faz um evangelho, um grupo de estudo que a gente tem, gosto sempre de falar nessas questões, a gente tem um grupo de estudo, onde a gente faz metade do tempo é um evangelho, a segunda metade é o estudo de uma obra de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual. E alguns participantes, cada um vai apresentar, dizer o que tem naquele capítulo, naquela semana, e os outros, todo mundo é obrigado a ler o capítulo e também dar as suas impressões depois daquele que ficou responsável por fazer essa primeira leitura, essa primeira apresentação daquilo que enxergou no capítulo. E a gente vai perceber que tem 9 pessoas e, como castigo, a gente faz o seguinte: quem não leu vai ser responsável de fazer na próxima semana. E interessante que quem não leu, aí 1, 2, 3, 4. Por que não leu? Não deu tempo. Tempo é prioridade. Quanto tempo você leva para ler um capítulo de uma obra de André Luiz? 10 minutos. Então, você não tinha a responsabilidade de apresentar, você só tinha que ler para estar presente ali. E não deu tempo. Então, é assim, a gente está aqui para realizar esse nosso autoconhecimento. Daquilo. Então, a gente vai seguindo dessa maneira. Lá no oráculo de Delfos, todo mundo sabe que estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Mas dizia também, na sequência, porque se conhecendo a ti mesmo, conhecerás todo o universo e todos os deuses. Se a gente conhecer a nós mesmos, nós conheceremos tudo que está fora de nós. Porque naquela Hermes Trismegisto já trouxe aquela tábua de esmeralda, as leis herméticas, aquele conhecimento antigo, onde ele vai dizer o que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora é como o que está dentro. Se a gente dentro de nós estamos perturbados, nós estamos tumultuados, o que a gente enxerga fora de nós é só perturbação e tumulto. Se dentro de nós conseguimos estar pacificados, estar tranquilos, nós vamos encontrar também tranquilidade e paz. Mesmo com a guerra da Rússia, com não sei quem mais, nós vamos estar em paz. Nós sabemos que Jesus está no leme, eles podem tentar fazer o que eles querem, mas aqui tem um condutor no nosso planeta, a gente não precisa se apavorar. Eles adoram parece que os governadores do mundo material, eles são muito apavorados. Deve ser porque não tem Jesus no coração. Se tivesse, eles tinham mais tranquilidade, porque eles adoram projetar o medo, a insegurança. Tudo é como se fosse algo que a gente tivesse que temer, que a gente tivesse que ficar realmente com medo disso. A gente tem que viver com tranquilidade e nós estamos com Jesus. Bom, voltando agora para a viagem interior, todos nós precisamos fazer essa viagem para dentro, a fim de que a gente possa se descobrir, a fim que a gente possa, de uma certa maneira, nos desidentificarmos daquilo que nos esconde de nós próprios e também nos esconde dos outros. Então, a gente precisa revisar o excesso, às vezes, de amor próprio que temos por nós,
a desidentificar com apegos e paixões, a gente precisa diminuir o nosso personalismo, a gente precisa estabelecer parâmetros de equilíbrio, porque se a gente não tiver parâmetros de equilíbrio, a gente vai estar sempre caindo em depressão, autocompaixão, tudo isso. Então, mas para que a gente possa fazer essa viagem e esse conhecimento interior, o ego, muitas vezes, a gente precisa deparar com algumas fragilidades que carregamos. E o ego gosta de nos defender. Então, nessa defesa que ele tenta nos fazer, ele é o gerente, ele é o gestor da nossa psique, é um instrumento psicológico que vai gerir a nossa psique de modo que nós só podemos tomar consciência daquilo que o ego permite que tomemos consciência. Ele faz essa gestão. Aquilo que ele acha que a gente não está preparado para ter consciência, ele não deixa que penetre no nosso campo consciente. E assim ele vai dificultar esse nosso crescimento, esse nosso autoconhecimento, porque ele vai estabelecendo alguns mecanismos de fuga para que a gente não tenha contato com as nossas fragilidades. E como é que a gente pode se conhecer se a gente não conhece também as fragilidades que nós carregamos? Se a gente não conhece as dificuldades que dormitam em nossa alma. Então, ele vai, de uma certa maneira, tentar camuflar tudo isso. E ele vai estabelecendo alguns mecanismos de fuga. Um deles é o da compensação. Ou seja, algum conflito que a gente carregue em determinada área vai levar a gente a uma tendência inconsciente a exacerbar algum aspecto contrário àquela fragilidade ou conflito que a gente tenha. Então, é uma tentativa do indivíduo equilibrar suas qualidades e deficiências. Se não tem boas notas, ao invés dele estudar, se dedicar para que tenha boas notas, ele então esconde esse aspecto da personalidade, esse aspecto da sua fragilidade e passa a se dedicar à prática de esporte. Porque aí, se ele não tem boas notas, não é porque ele tem dificuldade ou porque isso é uma fragilidade dele, é porque ele gosta de esporte. Aí ele começa, então, a intensificar aquela prática, intensificar aquele aspecto para que ele possa estar, de uma certa maneira, sem ter contato com a sua dificuldade, com a sua fragilidade. Acontece também com o aspecto a compensação, acontece muito com o aspecto do fanatismo. Quem não tem segurança naquela fé que professa, quem não tem total segurança de poder provar aquela fé que ele realmente professa, ele então, para que ele camufle aquela insegurança que ele tem na fé que professa, ele então se torna uma pessoa fanática. Então, o fanatismo é essa compensação, tudo isso é inconsciente, a pessoa não tem consciência disso, é uma compensação inconsciente da insegurança que ele tem naquela fé que pratica. Então, nessa compensação psicológica, o ego exacerbado vai estar sempre correto, vai estar sempre sem piedade dos outros, vai estar sempre sem piedade da fragilidade humana, sempre se expressando como dominador e superior aos demais. E a gente tem que entender que nós temos pontos positivos, pontos fortes e pontos fracos, e precisamos compreender e entender quem somos na nossa totalidade, certos de que cada um é o que consegue ser. Cada um só é o que consegue ser. Cumpre aceitar o que somos, trabalhando no nosso crescimento interior, nessa catarse consciente assim desses conflitos que carregamos. Então, como é que a gente vai se despertar desses mecanismos de fuga, por exemplo, a compensação? A gente vai estar sendo despertado da compensação por algum tipo de desilusão. Então, ele se dedica totalmente aos esportes, mas vai perder naquela competição, que era muito importante, né? E aquela desilusão vai trazer ele para uma certa compreensão de si mesmo, vai trazer ele para uma reflexão mais ampla para entender os outros aspectos da personalidade dele. A gente vai ver isso na obra de Redenção, de Alcione, que o Pollux, que é o padre Carlos, de uma certa maneira, pelas dificuldades que ele tinha de se ajustar, pelas dificuldades que ele tinha vendo Alcione tão firme na fé dela, tão tranquila, tão segura, e ele, criando dificuldades e dificuldades, ele vai se tornar uma pessoa fanática ao ponto de entrar para
na busca de poder, entrar para aquele instrumento de inquisição, para chegar ao ponto culminante de ter Alcione lá presa no local que ele era o diretor, em que ele era responsável de ouvi-la em confissão, e largar ela 10 meses à míngua para morrer de fome sem ouvi-la a confissão. Então, é mais ou menos isso que a gente vai encontrar. Existe outro mecanismo de fuga, que é o deslocamento. Quando a gente sente uma raiva, uma revolta por alguma coisa, mas é por algo que a gente não pode expressar, ou é com alguém que a gente não pode se revoltar ou expressar a nossa revolta e a raiva com aquela pessoa. Então, a gente vai fazer um deslocamento dessa animosidade, deslocando isso através de reações de violência. A gente vai chegar, vai pegar um pote de vidro, vai jogar e vai quebrar. A gente está expressando uma violência que não é na direção do pote de vidro, é uma violência em relação a outra pessoa, a outra situação, a qual a gente não pode manifestar aquela violência, a gente vai manifestar a violência em direção a outro, em direção a outra situação. E aí as arenas antigas, o circo romano, era mais ou menos esse exercício de deslocamento. Continua hoje. O circo romano está no canal de TV, que você ainda tem que pagar para assistir, todo mundo compra e paga, porque está todo mundo assistindo para ver a expressão de violência, mas é a violência, ali você está fazendo um deslocamento, é uma violência que você não pode expressar no trabalho, você não pode expressar no centro espírita, não pode expressar na família, aí você senta ali na frente da TV, vendo um surrar o outro e você fica ainda expressando a sua raiva naquele que está apanhando. Você joga a sua energia em cima daquele que está apanhando, assim como se fazia lá no circo romano. Então, a gente pega essa nossa fúria oculta e direciona ela para alguém, algum ser que está desamparado ali em sofrimento. Então, pode acontecer também um deslocamento com alguém que, de repente, teve um problema com um advogado, e aí pega, como não podia expressar a raiva dele, a animosidade dele com aquele advogado, ele fica com raiva de todos os advogados do mundo. Então, toda aquela classe dos profissionais de direito passa a ser objeto da animosidade e da raiva dele. Ele produziu esse deslocamento. Isso aí, quem tinha isso? Hitler tinha isso. Ele passou a odiar todos os judeus. Nero também fez também um deslocamento, passou a odiar todos os cristãos, deve ter tido problema com um específico, uma situação específica e faz aquele deslocamento. E muitas vezes a gente pode fazer também esse deslocamento, às vezes a gente está chegando em casa e está quebrando alguma coisa. Então a gente tem que fazer autorreflexão para a gente despertar qual é a razão disso, por que isso acontece comigo, qual é a situação. A gente tem um mecanismo de fuga da projeção, esse é muito comum, isso a gente faz o tempo todo. Essa repressão inconsciente, esses conflitos da personalidade, que vai fazer com que a gente passe a projetar no outro todas as dificuldades que nós carregamos em nós mesmos. Se a gente tropeça numa rua, a culpa é da administração pública, não é da gente que não olhou para o chão. Se a gente se bate no outro, a culpa é do outro que veio na nossa direção. E a gente vai também combatendo exageradamente traços de caráter das outras pessoas, projetando aquilo que é nosso. Como eu falei no início, das leis herméticas, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está fora é como o que está dentro. Então, a gente só vai enxergar no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Se a gente está combatendo algum traço de caráter de alguém, tem uma frase da psicologia que diz: se bateu, doeu, toma que é teu. Ou seja, se alguém falou alguma coisa, aquilo doeu dentro de mim, toma que é teu. Ou seja, eu tenho aquilo presente no meu ser, eu tenho que tentar descobrir o que é aquilo, tentar, de alguma maneira, tomar consciência, pelo menos, que aquilo está em mim. E se eu estou combatendo exageradamente um defeito de alguma pessoa, eu estou combatendo a projeção deste defeito que está em mim, que eu estou projetando naquela pessoa. Eu estou reconhecendo porque aquilo está em mim, e eu estou, dessa maneira, projetando. O ego não deseja reconhecer-se como deficiente. Então, para que ele não reconheça a si próprio como deficiente, ele projeta no outro. Faz dessa maneira. Então, a gente vai fazer da vítima, na verdade, é o espelho que está refletindo a nós mesmos de forma inconsciente. A gente vai combater isso mediante
há uma reflexão, toda vez que a gente estiver combatendo exageradamente algum tipo de defeito, a gente entender que aquilo é nosso também, e uma honesta aceitação de nós mesmos, que o ego não gosta de fazer, ele gosta que os outros tenham problema, ele é o perfeito. Então, a gente entender que nós temos também as dificuldades e que nós devemos entendê-las. A introjeção é muito comum também na nossa sociedade, a gente pega as qualidades de outra pessoa, a gente traz para a gente sem tê-las. Nós não temos aquela qualidade, mas a gente vê uma qualidade que a gente gosta. Os heróis da TV, o Batman, Super-Homem, não sei o que lá, a gente vê uma qualidade, aí que nem eu, também sou assim. A gente acha que nós temos aquela qualidade, a gente traz aquilo, por isso que as novelas fazem sucesso, porque nós temos todas as qualidades daquele mocinho da novela, nós trazemos ela para nós e nós nos identificamos aceitando que somos parecidos com eles, né? Então, como é que a gente vai combater isso? A gente tem que eliminar a ilusão, né? E sair dos romances imaginários, porque nós não somos os heróis do cinema. A racionalização. Racionalização é muito interessante, porque a pessoa se equivoca, a pessoa erra, a pessoa comete os deslizes, mas ela tem justificativa para tudo. Então, é justificar o erro mediante aparentes motivos justos. Vai, de uma certa maneira, perdendo o senso crítico, porque tudo que ela faz tem uma razão para que ela tenha feito aquilo. Então, vai brigar, vai xingar, vai gritar contra a pessoa, mas tem uma razão, porque aquela pessoa estava errada, porque fez isso. Então, cria vários motivos e várias deduções lógicas para dizer que ela tinha razão em fazer aquilo. Então, a gente vai ver Gregório no livro Libertação, aquele sacerdote do mundo trevoso, que ele era o responsável por aplicar castigos em todos aqueles que lá chegavam, e ele se achava muito certo, porque Jesus não tinha feito aquilo que era certo. O que era certo era castigar para que as pessoas aprendessem. Então, ele ia aplicando castigos e racionalizando todo o equívoco que ele cometia. A gente costuma, sim, racionalizar, às vezes, os nossos equívocos e as nossas dificuldades. Mas o mecanismo de fuga também pode servir para reprimir algo cuja manifestação o ser ainda não está preparado. Muitas vezes, não é porque o ego está nos iludindo, é porque nós não estamos preparados para o enfrentamento de quem nós somos. Nós somos essa soma de emoções e conquistas, essa liberação da aceitação de nós mesmos, da consciência daquilo que nós temos no nossa psique, no nosso espírito, ela vai se dando aos poucos, na medida que a gente vai construindo em nós amadurecimento psicológico para encarar aquela dificuldade. Na medida em que a gente vai construindo, por isso o centro espírita é muito importante, na medida que a gente vai construindo autoestima para enfrentar uma realidade suportável. Ou seja, se eu não tenho autoestima, e se eu não estou amadurecido psicologicamente, os espíritos não vão deixar que eu veja as dificuldades, os equívocos que eu cometi, as falhas de meu caráter, porque eles sabem que eu não estou preparado psicologicamente para aquilo. Por isso, o centro espírita tem um valor muito grande para todos nós, porque aqui a gente vai, pelo serviço em prol do outro, a gente vai construindo em nós mesmos autoestima. Pelo serviço com o outro, pela relação com o outro, a gente vai vendo a dificuldade dele, vai vendo os problemas dele, isso vai fazendo com que a gente vá construindo o amadurecimento psicológico em nós. E aí, a partir do amadurecimento psicológico e da autoestima, a gente pode estar, então, liberado para que a gente possa absorver a verdade sobre nós mesmos. A verdade, ela só é absorvida pouco a pouco, através de uma identificação com os valores reais. A gente precisa ir tomando consciência, pouco a pouco. Essa identificação de quem nós somos é um passo muito avançado nesse processo do autodescobrimento. Por isso que existem todos esses mecanismos de fuga, existem todas essas dificuldades para o nosso autoconhecimento, mas nós só vamos poder conhecer quem nós somos de verdade a partir do momento que nós tenhamos estrutura psicológica e espiritual para absorver.
no livro Nosso Lar, Dona Laura e o esposo, lá, vocês já conhecem a história, foram querer buscar as encarnações passadas deles, o que tinha acontecido nas vidas passadas. E aí o pessoal só liberou que eles conhecessem 300 anos. E mesmo assim liberou aos poucos. Primeiro deram um livro para que eles pudessem ler. Um livro, porque o livro não ia chocar nenhum deles de uma forma emocional tão forte. Então eles leram o livro para depois, eles então aí amadurecendo pelo conhecimento através do livro, daquilo que eles fizeram, para depois eles entrarem naquele processo de viver a cena das existências passadas. Só tiveram permissão por 300 anos que eles não tinham amadurecimento para mais do que isso. Então é mais ou menos isso. Então é isso que a gente diz, esse conhecimento espírita, ele é libertador para nós, que a gente vai, a partir desse conhecimento da nossa origem, da nossa destinação, da razão de estarmos encarnados, do conhecimento de que todas as dificuldades que nós temos em nós não têm grande significado, simplesmente a gente não tinha consciência daquilo que a gente fazia, a gente tem que seguir a partir de hoje, tornar uma pessoa melhor a partir de hoje, a gente tem que, então, buscar essa conquista de nós mesmos, amadurecendo aos poucos, e aí a gente vai, pelo amadurecimento, descobrindo que a gente colhe de acordo com aquilo que nós semeamos. Está acontecendo alguma coisa comigo? Foi eu mesmo que semeei. E tudo que acontece, procede. Está acontecendo alguma coisa? Procede. E não tem nenhum caráter de punição ou de castrar. Deus não quer que eu fique parado por conta disso, Deus não quer me punir por causa disso. Simplesmente é um efeito natural daquilo que eu realizei. Mas a gente vai descobrindo também que a gente está vivo. E se a gente está vivo, hoje é o nosso dia de agir com propriedade e sabedoria. É isso que eu tenho? Então é com isso que eu vou. É isso que eu construí até hoje? É com isso que eu vou seguir em frente. Então é essa conquista de nós mesmos. A viagem interior traz para nós essa ideia que Píndaro, filósofo grego, vai nos dizer de forma muito interessante. De forma muito interessante. Ser quem és, sabendo. Ou seja, seja quem você é, sabendo. Então, esse exercício de interrogar a si mesmo quem somos, mas se eu tiver uma resposta da minha interrogação, seja quem eu sou, sabendo quem eu sou e para onde eu vou. Eu quero ir para onde? De que maneira, fazendo o quê? Então, é praticando altruísmo, a fraternidade, tentando conhecer a si mesmo e tentando também, principalmente, dominar a nós mesmos, conquistando valores, conquistando virtudes e sabedoria. Está vendo? Não ia nem precisar dos 5 minutos, já estou no fim. Então, por isso que para a gente tentar fechar, já contei esse caso para vocês inúmeras vezes, talvez. Já falei de Camilo Chaves para vocês. Vocês conhecem Camilo Chaves? Não? Pois é. Então, Camilo Chaves foi senador por Minas Gerais, ele foi presidente da União Espírita Mineira por muitas vezes, acho que 8 vezes. Terminava o mandato dele na União Espírita Mineira, o pessoal convidava ele para que assumisse novamente um outro mandato na União Espírita Mineira. Ele era uma pessoa, estudou fora do Brasil, inclusive, nasceu de origem humilde, mas ele conseguiu estudar, fez filosofia, matemática, ciências naturais e latim, foi se especializar na Itália, pessoa muito culta. Quando ele faleceu, Camilo Chaves, depois de ter sido presidente da União Espírita Mineira, tantas vezes a Federação Espírita Brasileira lançou um manifesto dizendo uma mini biografia da vida dele, em honra de Camilo Chaves, por ser uma pessoa tão boa, por ter feito tantas coisas boas para todos nós, tantas coisas maravilhosas durante todo o tempo de encarnado dele. Escreveu, inclusive, um livro com a ajuda de Chico Xavier e de Emmanuel, Semíramis. Quando esse livro, Semíramis, foi publicado, na semana que foi publicado, foi a semana que ele desencarnou. E ele tinha
uma dificuldade. Ele, apesar de ser uma pessoa tão boa, ele muitas vezes ele era cometido, na época não se conhecia a palavra depressão, mas ele tinha aquelas crises de depressão. E ele ficava 30 dias na cama, sem conseguir levantar da cama. E aí o pessoal falava, cadê Camilo? Ah, está naqueles dias, está com aqueles negócios. E ele ficava. Aí depois ele melhorava, retornava e tal. E depois que ele desencarnou, ele teve com o Chico Xavier falou assim, e aí, Camilo? Curioso, né, de saber. E aí, Camilo, como está? Ele, não, fui muito bem recebido no plano espiritual, Bezerra tem me amparado muito, estou num lugar muito bom, estou muito satisfeito e tal. E aí, Chico dizia, aquelas crises que você tinha, aquelas coisas terminaram, então agora que você está lá no plano espiritual? Ele, não, continua. Então, Chico, continua? Continua. Continua porque o doutor Bezerra me explicou que eu fui, há 2.800 anos atrás, eu fui Nabucodonosor da Babilônia, e aquele que era um rei que inventou o bidente, ele gostava de cegar os inimigos da guerra, e ele mesmo gostava de cegar pessoalmente com a espada, um olho e outro, para ele não ter que fazer duas vezes assim com a mão, ele inventou o bidente. Cegava de uma vez só, ele prendeu o profeta Daniel e os amigos do profeta Daniel. Os amigos do profeta Daniel não quiseram reverenciar um deus Marduk, que ele reverenciava, ele queimou eles numa fornalha. Daniel não foi queimado porque interpretava os sonhos e tal. Bom, ele foi Nabucodonosor, e ele vai dizer que ele tinha aquelas dificuldades porque ele tinha... ainda existiam babilônios, 2.800 anos depois, ainda existiam babilônios que estavam 2.800 anos sem reencarnar, e quando eles se uniam na emissão de um ódio em direção a ele, aquela energia chegava até ele e prostrava ele naqueles momentos de depressão, mas que Bezerra disse que ele deixou muitos amigos, teve uma encarnação muito proveitosa e vitoriosa, e que ele agora não adiantava pedir desculpa, mas ele tinha que reencarnar todos esses espíritos. E aí ele pediu a muitos, Divaldo tem um vídeo no YouTube que Divaldo relata isso, se quiserem procurar. Então Divaldo vai relatar que ele chegou para Divaldo e falou, preciso que você receba 10 babilônios na mansão do caminho. Divaldo recebeu 10 babilônios lá, esses espíritos cresceram fortes e enormes como aqueles babilônios, e nenhum deles aprendeu a falar direito português, porque estavam 2.800 anos sem reencarnar, não tinham as matrizes das línguas atuais ainda desenvolvidas. Então, muito interessante, porque a gente vai ver que o resgate nunca é de imediato, nem sempre vem de uma vez, ele vem parcelado e ampliado, e nós, para saber quem somos e quem fizemos, nós temos que desenvolver condições psicológicas e espirituais. Ele teve que ter uma reencarnação vitoriosa, uma reencarnação fabulosa, praticando muita caridade, sendo presidente da União Espírita 8 vezes e desenvolvendo um trabalho magnífico dentro do Espiritismo, para então poder encarar a verdade de quem ele foi lá no passado. Então é mais ou menos por aí, eu espero que a gente possa, de alguma maneira, entender essa necessidade da prática da caridade, do conhecimento de nós mesmos, desse desenvolvimento de condições espirituais em nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Você já vai falar um pouquinho, porque quando a gente pede para o pessoal, no momento das perguntas, ele tem que pedir um de cada vez, por favor, viu? Que é uma embolação aqui. E aí vivia com você esse momento. Que maravilha essa palestra, viu, amigo? Muito boa. Muito obrigada, Edson. Bom demais. Eu fico olhando no celular, me perdoe, mas é porque eu estou olhando você aqui. É para ver as perguntas, que o pessoal de casa também faz perguntas. Aí nós acompanhamos aqui. Mas primeiro vocês. Eu gostaria que você viesse aqui, Carlos, porque para o pessoal de casa te ouvir também. Vou te dar esse trabalho. Não, é que ele começou a falar ali que a gente tem dificuldade de se analisar e de se conhecer. E aí eu estava me lembrando que quando eu entrei para cá,
A próxima. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu vi as pessoas sempre dizerem que tinham dificuldade de ler Joana de Ângeles porque o vocabulário era muito rebuscado. E aí eu fui, com o tempo, eu não tinha muito conhecimento da doutrina ainda, mas aos poucos a gente foi começando, eu passei a ler os livros de Joana, e eu, no meu entendimento, eu compreendi que, na realidade, não era a linguagem rebuscada. O problema era que, quando as pessoas começavam a ler, começavam a perceber que tudo que ela falava era aquilo que a gente tinha dificuldade. Ela começava a botar, ela coloca o dedo na ferida das nossas dificuldades. Então, muitas pessoas não queriam ler porque sabiam que ia se descobrir e encontrar as suas dificuldades. E aí, foi o que aconteceu. Eu não faço, ele falou que ia citar muito Joana, pode perceber que todos os meus trabalhos que eu faço, todos têm Joana de Ângeles. E eu recomendo um livro, Autodescobrimento, O Homem Integral e tantos outros. Né? A série psicológica, quem puder ler, é bem interessante. Bem interessante. Vai fazer com que a gente viaje interiormente. É interessante, que se começar a ler, você começa... Pelo menos comigo é assim, não deve ser diferente com vocês, que eu não sou nem melhor, nem pior, mas você começa a ir para dentro e você começa a perceber e começa a vivenciar tudo aquilo que está se fazendo ali, está lendo. E aí que a gente começa a se descobrir. Aí é o passo seguinte para a gente avançar e se melhorar e buscar andar para frente. Era isso que eu queria falar. Eu vou só complementar que essa palestra está baseada no livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, da série Psicológica. Maravilhoso, obrigada, Carlos. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Ou todo mundo fritou já os miolos aí? Aqui no chat não temos perguntas. Edson, você faz. Aqui é seu xará. Só para todo mundo ouvir, por favor. Boa noite. É uma pergunta rápida. Diante do que você... Parabéns, né? Maravilhosa palestra. Estava até com sono, mas você me despertou. Mas eu queria que você, dentro dessa perspectiva, tentasse esclarecer para mim qual é a relação da qualidade desse mergulho interno que a gente deve fazer em nós mesmos com a necessidade da instrução. Seja do ponto de vista acadêmico, ou de uma leitura, ou do próprio Evangelho do nosso Mestre Jesus. A pergunta é muito interessante, porque eu tenho percebido que as pessoas, nós espíritas, somos mais complicados. Porque existem pessoas de outras denominações religiosas que, para elas, basta que lhes diga, você tem que amar. E ela fala, eu tenho que amar? Então tá, vou amar. São simples, pensam de maneira simples, não têm dificuldade. É para amar? Então vou amar. Mas nós não somos assim. Então, que assim, é uma doutrina que foi, de uma certa maneira, para Paulo de Tarso, tem uma influência bem grande nas mensagens espíritas, no espiritismo como um todo, e ele tem esse papel que foi designado por Jesus para que ele buscasse as grandes inteligências afastadas do cristianismo, afastadas do Cristo. Uma dessas grandes inteligências que Paulo de Tarso buscou foi Emmanuel. Então, Emmanuel tem Paulo de Tarso como sendo seu mentor espiritual. E dentro dessa filosofia de Paulo de Tarso buscar as grandes inteligências. E nós temos uma certa dificuldade, porque eu tenho. Se disser para mim, você tem que amar, tá bom. Por quê?
Eu quero saber por quê. Então, assim, a gente complica um pouquinho, nós que somos espíritos. E eu vou vendo que a instrução, de uma certa maneira, ela vai criando um alicerce, ela vai criando uma base, ela vai criando condições em todos nós para que a gente, de certa maneira, rodeado, é como se a gente estivesse sendo rodeado por uma construção de paredes de instrução ao nosso redor. Quando a gente vê, a gente está dentro daquela construção onde não há como sair desta construção se não exercitar o coração, o amor, a fraternidade, tudo isso. Então, a instrução vai fazendo com que fique para nós muito bem claro, muito bem esclarecido de que a solução é a prática do amor, é o exercício da caridade. Por isso que o Espiritismo tem isso, que é fora da caridade não há salvação. E tem também o amai-vos e instruí-vos. Na verdade, muitas vezes a gente só depois do instruí-vos que a gente consegue, então, realizar esse amai-vos. Então, é mais ou menos, acho que são essas duas asas do Espírito. O amor e a instrução são duas asas que vão nos permitir levantar voos rumo à evolução espiritual. Agora eu agradeço aos Edsons. Mais alguém, gente? Algum comentário ou pergunta? Eu vou dar uma atravessadinha aqui, para furar a fila. Quando você começou com Jung, né, falando que a gente imita, né, a gente começa assim nessa coisa bem infantil, né, como a criança agora, como nós somos espíritos crianças, então nessa imitação e vamos nos construindo. Aí me veio uma questão assim, desse vazio da humanidade nesse momento, né, tanto suicídio, tanta depressão, tanta coisa. Se esse vazio não vem dessa exacerbação, dessa imitação, desse efeito manada, dessa coisa que a gente está distanciando mesmo, se é esse o caminho que você começou a falar ali, se é por aí. Exato. É um pouco por aí, porque se nós não sabemos quem somos, nós simplesmente estamos replicando aquilo que os outros são. E aí isso vai produzir, em determinado momento, um vazio muito grande, porque eu estou lutando por um sonho que não é meu. Eu estou lutando numa busca que não é a minha busca, a busca que me realiza. Então, para que eu possa ser feliz, para que eu possa me realizar na existência, é fundamental que eu saiba, antes do quem eu sou, mas que eu saiba o que eu quero. Será que o que eu quero é porque eu quero, ou será que o que eu quero é porque o outro quer? Porque se eu estou querendo algo que é o outro que quer, é o coletivo que quer, aquilo não vai atender os meus anseios, porque eu vou buscar algo que é o coletivo que está querendo, não diz nada às vezes com a minha essência. Eu estou ali sem estar identificado com aquilo que sou, com aquilo que busco. Então tem muitas pessoas que têm um aspecto espiritual bem grande dentro de si, tem uma necessidade da busca espiritual, mas se une com grupos que estão totalmente ligados à questão materialista. E aí passa a trazer para a sua vida, para os seus objetivos, todos os anseios daquele grupo. E nada daquilo vai representar esse íntimo daquela pessoa, aquilo que ela mesma quer. Então, não vai encontrar felicidade. Leon Denis vai dizer mais ou menos isso, que assim, se a gente não souber quem somos, se a gente não for educado, porque tudo é uma questão de educação, e o Espiritismo nada mais é que uma escola da alma. A gente está aqui, de uma certa maneira, como alunos na escola da alma, nos educando. Então, se a gente não souber, não formos educados para saber quem somos, para saber os recursos que trazemos dentro de nós, do ponto de vista espiritual, a gente se torna muito frágil. E frágil, sujeito a qualquer decepção. Se eu não tenho nada dentro de mim, a primeira decepção pode me levar a um ato equivocado do meu ponto de vista.
Perfeito, Edson. Obrigada mesmo, de coração. Foi uma noite muito agradável, muito esclarecedora e que, ao mesmo tempo, mexeu com os nossos sentimentos, né? Foi uma energia muito boa. Acabou o nosso tempo e agora a gente tem o momento do passe antes da nossa prece. Eu convido os passistas. Quem está em casa,